iniciar o conteúdo de hoje sobre grandezas químicas. O que vem a ser grandezas químicas? São termos que utilizamos para identificar a categoria daquela quantidade, sempre em relação a coisas. No nosso dia a dia, a gente precisa falar sobre a unidade em termos do que nós queremos comprar em um determinado mercado ou numa determinada loja, para podermos identificar o que queremos. Na química, existem essas unidades de medidas, como mol, massa molar ou molecular, constante de Avogadro e volume molar. O mol. Qual o conceito de mol? O mol é a unidade de medida da química. Vamos ver o exemplo do nosso dia a dia e fazer uma analogia com esse exemplo. Então, temos aí os ingredientes para se fazer um bolo de aniversário, tá? Em que o bolo de aniversário você vai precisar 3 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos e um copo de leite. Mas o que isso tem a ver com mol? Mol é uma unidade de quantidade. Se você fizer uma analogia, uma dúzia de bananas equivale a 12 bananas, ou seja, um mol de bananas é 6 vezes 10 elevado a 23. Aí está a relação. A relação desse mol é muito pequena, envolve moléculas. Moléculas, como a gente pode perceber, nós estudamos lá atrás sobre ligação covalente, que compartilha os mesmos elétrons. Vamos transformar essa estrutura do bolo num exemplo de grandeza química. Então, por exemplo, temos o nitrogênio e 3 de hidrogênio, 2 mols de NH3. É uma expressão de uma quantidade numa grandeza química. Vamos ver sobre a massa atômica. O que seria a massa atômica? A massa atômica é o mol de cada elemento químico, tá? Que equivale a um corpo. Nos seres humanos, a gente mede em quilogramas. Então, os átomos de cada elemento são formados por uma unidade. Uma unidade de massa atômica, ele faz o que? Equivale que é expresso em miligramas, por exemplo, uma quantidade muito pequena. Vamos ver os exemplos. Então, temos aí um átomo de sódio e de carbono. Na massa atômica, sempre faz uma comparação com o átomo de carbono, que é dividido em 12 partes iguais. Então, para a gente pesar um objeto numa balança, a gente descobre que é 10 quilogramas. O que isso significa? Que é 10 vezes maior que o padrão escolhido. Observação na tabela periódica. Então, observa que o número de massa atômica de cada elemento químico são números quebrados, não são usados como números inteiros. Então, temos aí a massa atômica, que fica abaixo do elemento químico. Observamos também o carbono no seu lado direito, na família 4A, ou 14. A massa molecular. Que seria o conceito de massa molecular ou massa molar? É a soma dos átomos que a formam. Para obtermos a massa molecular, é a massa da fórmula.
Então, a gente soma a massa de todos os átomos contidos na fórmula dessas substâncias. Por exemplo, temos vários exemplos aí calculando a massa molecular ou molar. Temos da água, que equivale a 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, ele vai multiplicar, se for necessário, com a massa atômica de cada elemento químico. Do cloro, ele vai multiplicar pela massa atômica do cloro e assim sucessivamente. E o número de Avogadro? Lembra que lá no início da quantidade de bolo eu falei que em 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Um químico italiano inventou essa medida para facilitar a medida de quantidade de elementos químicos envolvidos. Então, quantos átomos de ferro há em uma amostra contendo 3 mols desse elemento? Então, se 1 mol de ferro eu tenho 6 vezes 10 a 23, em 3 mols eu vou ter 18. A gente aplica isso a uma regra de 3 simples. Em que 1 mol de ferro está a 3 mols de ferro, vai equivaler à multiplicação desse mol, né? Então, finalizando, vamos entrar em volume molar. O que seria o conceito de volume molar? Um mol, ele tem 22,4 litros, condições normais de temperatura e pressão. A pressão a uma atmosfera, a temperatura a 0 graus Celsius, essa é a condição normal de temperatura e pressão. E vamos ter uma relação do mol com o volume. Por exemplo, o hélio aí. O hélio, ele tem 22,4 litros em 1 mol de hélio, que é 4 gramas de hélio. Finalizando, então, essas grandezas químicas são unidades de medidas que a gente pode observar. Tem como fazer a relação entre as grandezas químicas. Essas grandezas químicas, elas podem ter reações e podem não ter. No primeiro momento, fizemos sem reações químicas. Gostaria de agradecer a todos. Bons estudos!